que tem demais? Foram só uns pesadelos. Não eram pesadelos, eles pareciam tão reais. Ah, eu já tive sonhos que pareciam bem reais. Numa noite dessas, eu... O problema é que eu não vou ficar bem comigo se fiz mesmo o que eu vi. E aí, vai me ajudar ou não vai? Claro que sim. Mas memórias vagas de uma sondagem alienígena com direito à abdução... Não andou lendo muito sobre ETs? Eu não teria tanta certeza. Ela é a alienígena. Isto está me cheirando a memória reprimida. As pessoas sonham com o que suas mentes não querem lembrar. É mais fácil de se convencerem de que tudo é besteira. Memórias reprimidas de quê? Quando? Foi ao laboratório Star para cuidar de ferimentos? Fui há alguns anos, com o Superman controlado para atacar a Terra. Eu me feri e ele me levou para o Star. Fiquei em coma por um tempo. Ou seja, existe um lapso de tempo de que não se recorda. Já sabemos quando. Tá bom, já chega. Não dê ouvidos a ele. Só tem conspirações nessa cabeça. Conspirações não. Conspiração, no singular. Desde os tempos do Antigo Egito, existe um único grupo de indivíduos poderosos guiando o curso da humanidade. Mas o homem comum prefere acreditar que eles não existem, o que facilita o sucesso deles. Efeito estufa, golpes militares no terceiro mundo, atores eleitos para cargos públicos. A proliferação de cafés, germes vencendo antibióticos e bandas jovens. Que há? Quem lucra com esse lixo? Quem será? O que isso tudo tem a ver com os meus sonhos? Se eu tiver razão, você está envolvida. Vai precisar de minha ajuda. Eu vou com vocês. Calma aí. Ninguém pediu sua ajuda. Isso talvez só venha provar que a menina não deve comer antes de dormir. Pão com manteiga de amendoim. Como sabe? O quê? Você revirou meu lixo? Para com isso. Eu reviro o lixo de todo mundo. Quanto tempo, meu amigo? Quanto tempo? Te- A gente se manteve afastado por causa do trabalho escravo. Exatamente. Trabalho escravo. Exatamente. Me catequizaram, me botaram pra catequese aqui e o pretinho foi pra cana-de-açúcar. Foi um clássico brasileiro. Um clássico brasileiro. E, assim, apesar de contar com as reações, na prática sempre é pior do que a gente imagina. Então eu já contava, a gente até conversou muito sobre isso nos bastidores, Cacique e eu, sobre essa história de se abrir sem ser gay Tá bom. pro público. Muitas pessoas mal intencionadas que não conhecem nada, não sabem nada sobre nós, as pessoas iriam algumas atacar explicitamente e outras atacar implicitamente com ar professoral. Olha, isso aqui ficou legal, mas isso não é assim, é assado. Isso é assim. No nosso canal a gente já tem mais controle, olha, meu filho. Aqui é assim, não quer camba. Foda-se. Tchau. Porque tem que partir do pressuposto que você tem alguma coisa a aprender. Para você aprender com alguém e tal, tem que acreditar que aquela pessoa tem alguma coisa para te ensinar e que aquela pessoa sabe mais que você sobre aquele tema. Se você sabe mais do que a pessoa sobre aquele tema, o que você está fazendo ali? Aí a pessoa fica naquele ambiente, eu ficarei aqui porque eu escutarei até o final. É uma merda, mas eu escutarei até o final para refutá-los depois e mostrar para as pessoas que eu sei muito mais do que esses idiotas e esses idiotas não sabem o que estão falando. E também vou mais além. Quando você escuta uma coisa, eu já falei sobre isso aqui. Quando você escuta um material, uma aula, ou lê um livro, você tem que fazer uma espécie de suspensão de juízo e dar um tempo para assimilar aquilo. Né? É um livro de um autor que você mal conhece, busque mais sobre o autor, porque talvez aquilo que você acha que ele quis dizer não é aquilo. Mas a gente já se coloca como arauto, né? Então, não, é impossível que eu não tenha entendido o que ele quis dizer. Eu sou mais inteligente que ele. Ele que é burro mesmo, falando besteira. Então, o que as pessoas falam na internet vira uma espécie de dogma. Em nenhum momento, que nem, eu vou dar um exemplo aqui, um rapaz aparentemente bem intencionado perguntou, pô, cara, tem livros de sebo lá, o que você acha que eu tenho que fazer? A gente já tinha falado sobre isso
no nosso canal, aqui no Esboço de Sanidade, mas não falou no Nova Vertente. Esse que é o problema, as pessoas não vão atrás das informações. A informação já foi dada e também poderia se achar na internet facilmente, mas ele preferiu colocar um comentário lá, por preguiça. O que eu tenho que fazer? Eu tenho livros de sebo. Tá acontecendo alguma coisa na sua casa? Não. Então você não tem que fazer nada. Se preocupar. Eu disse. Exato. Eu disse que os sebos antiquários e por aí vai, esses lugares que vendem antiguidades, é um local perigoso porque são coisas que vêm de diversos lugares e você não sabe a procedência. Geralmente nem quem está vendendo sabe de onde veio. Então esse é o perigo. Os objetos em si, não é o livro. Não é que o livro em específico tem uma energia diferente. É qualquer objeto que não tem a procedência. Você não sabe de onde vem. Não sabe Você tem que minimamente. ter Você vai cuidado. comprar um negócio. Mas Exato, você vai comprar um negócio no mercado, você já sabe mais ou menos de onde veio, da fábrica. A fábrica, aí você joga na internet a fábrica do cara lá em Manaus, sei lá onde. Agora, um livro que você compra num sebo, geralmente já se passou na mão de várias pessoas diferentes e chegou lá e você comprou. Então, a mensagem era para você entender o conceito e não se prender ao exemplo, entendeu? Que aquilo não é uma regra. outro detalhe, Diga. né? Quantos budistas sérios você já encontrou nas suas andanças pela cidade, frente a frente, em que você falou, não, esse cara aqui é maneiro, esse cara aqui é legal. Quantos você já esbarrou com eles? Eu nunca conheci nenhum. Toda desgraçada que falava que seguia Buda era mulher. E ela, enfim, não fazia nem ideia do que ela tava falando. Tinha umas pedrinhas lá. E, no entanto, eram essas pessoas que compravam os quadros de Buda, né? Eram essas pessoas que tinham suas imagens, as estatuetas lá e tudo mais. E qual é o ponto? Ainda que aquilo ali seja uma imagem sagrada, ainda que aquilo ali seja uma religião milenar, capaz de formar uma civilização, a vagabunda que tá portando aquilo ali não é, entendeu? E por ela não ser, ela vai amaldiçoar aquilo ali. Porque objetos ainda são objetos, a menos que eles sejam consagrados. A partir do momento que um objeto é consagrado, aí ele tem uma função celestial maior. Mas enquanto ele não recebe esse tipo de ritual, ele continua sendo só um objeto. E, portanto, ele pode ser amaldiçoado, como qualquer outro artigo religioso, entendeu? Outro exemplo foi aquele que a gente contou, né? Da, do cara que trouxe uma imagem de Nossa Senhora de Conceição de uma loja, só que era uma loja de Umbanda, né? E aí um pai de santo foi lá e abençoou a imagem começou a fazer vulto dentro de casa. E era a imagem de Nossa Senhora de Conceição, entendeu? Então, assim, objetos ainda são só objetos. Leve pro padre pra benzer, que aí ele ganha um bônus, entendeu? Tem outra questão, as pessoas não terminam de. Isso acontece também fora do ambiente cibernético. Mas no ambiente cibernético, as pessoas não terminam de ouvir uma argumentação e já saem, olha, ouvi Essa- até determinada altura. Depois disso, eu não tanquei. Cara, se você já tira conclusões antes da pessoa terminar a argumentação, você acha que isso te faz ser superior a esta pessoa? Isso acontece no nosso dia a dia também. Uma pessoa está argumentando e a pessoa não terminou de argumentar e a gente já está articulando a resposta na nossa cabeça. Como se você soubesse já o que a pessoa iria falar. Isso acontece quase todo santo dia. E vai mais além. Isso vai mais além. As pessoas, por exemplo, você entra no ambiente, né? Tá tendo uma conversa em grupo. E você vai dar um exemplo de uma coisa. Você vai falar sobre a vida de um santo num grupo de católicos. Você vai falar assim: olha, tem um santo que é assim, assim, assado. Eu sei que aqui ninguém é santo. Ué, como você sabe que ninguém é santo? Pode crer. Você está balizando as pessoas a partir da sua miséria. Exatamente. Porque você é um desgraçado, você acha que todo mundo ali é tão desgraçado quanto você. E não, ué, pode. Quem garante que não tem um santo ali? Quem garante? Você não conhece a vida íntima das pessoas. É a soberba. É aquilo. São coisas que. Estratégias satânicas que são usadas desde Eva e Adão e até hoje dá certo. E as pessoas não. O pior é que essas pessoas acham que estão acima das outras.
né? Ficam criticando. Eu tava até falando com o rapaz lá das historinhas do Minecraft, que até o vocabulário das pessoas está sendo reduzido. Elas fica criticando o pessoal que fala linguagem neutra e essas merdas aí, ou aquele negócio de Uhum. heterotop, todas essas desgraças aí. Só que o cara, toda a realidade do cara, ele explica a partir de termos seculares. Blue pill, não tanquei, cringe, tudo, toda a realidade o cara explica assim. Ele não tem, beleza, é legal, é zoeira, tá? Mas você percebe que as pessoas não é muito diferente do que acontece do lado de lá. Não é muito diferente. Por sinal, está proibido falar intancável nesse canal. Depois que eu saí pra comprar pão e eu vi um viado falando intancável, eu jurei nunca mais pronunciar isso na minha vida. Tá vendo? Tá vendo? E você reduz, você tá corrompendo a sua própria língua. Existem várias maneiras. Eu entendo que tem a parte da brincadeira, tá? E a gente tenta ser o mais ponderado possível aqui nesse canal, no sentido de tentar entender todos os lados possíveis, porque esse é o método dos antigos, e a gente gosta dos antigos, dos socráticos, aristotélicos, platônicos. Esse é o método para entender a realidade, tentar olhar a coisa sob todas as possibilidades possíveis. Mas, na prática, o que está acontecendo? As pessoas. Aconteceu até aqui, até um cidadão aí comentou, até a altura tal do vídeo é Blue Pill, depois fica legalzinho. Que Blue Pill, cara? Fala, até certa altura, vocês falaram só de coisas ilusórias. Você é capaz, cara, você é capaz de. Você deve ser um cara que lê razoavelmente bem, então você é capaz de ampliar seu vocabulário, isso só te faz bem. O que as pessoas não percebem? Esse tipo de coisa emburrece. As pessoas não vão perceber, mas vai chegar uma hora que você vai estar na entrevista de emprego e você vai soltar sem Mas, querer esse tipo de coisa. exatamente. Porra, sim, sim. Eu nunca pensei que fosse ver a internet entrando pela boca dos jovens na realidade, cara. Tipo, porra, conversa normal. Conversa normal, os caras metendo base de cringe. Eu falei, não é possível. Não, não, eu estou ficando maluco. Bom, o começo foi só para esse início, se você quiser dizer mais alguma coisa, foi só para fazer algumas considerações do trabalho que a gente vem desempenhando lá no Nova Vertente Produções. E a gente está tentando fazer a coisa de bom grado e sempre deixando bem claro, nós estamos tentando esclarecer as coisas mais básicas destes assuntos. Se você parte do princípio que uma pessoa que está querendo se aprofundar no assunto, ela não vai num vídeo de YouTube para se aprofundar no assunto. E essa é outra coisa. No começo do canal, a gente vivia criticando, por exemplo, o Dr. Castanha lá, né? O homem que roubou a mulher de um amigo. Que ele era metido historiador e queria explicar toda uma guerra mundial em 3 vídeos. Isso é humanamente impossível. Aí você via comentários das pessoas falando: aprendi mais neste vídeo do que em 10 anos de escola. Exatamente. Não é o vídeo que é muito bom, é a sua escola que foi muito ruim. Ou talvez você que não deu a devida atenção pro seu Você professor. que, Que é também o que é que é muito provável provável. que E o você seja um Cacique já falou vagabundo sobre isso. mesmo. Tem muito professor filha da puta. Mas tem gente bem intencionada lá também. Tentando ensinar alguma coisa. Alguma coisa. Pode ser uma história errada. Mas alguma coisa o cara tava tentando ensinar. E não é muito diferente do que o Dr. Castanha faz lá no canal dele. A não sei que você acredite que existem verdades eternas naquele canal. Então a gente tá tentando fazer a coisa da maneira mais bem intencionada possível. Filhos da puta irão haver. A gente não tá falando isso com ilusão. Ai meu Deus, vocês machucaram o meu ego por me criticarem. Não, não é nada disso. A gente já tá minimamente acostumado com o ambiente cibernético. A gente sabe que estamos cercados de víboras. A gente entende esse tipo de coisa. Só que lá ainda tem a questão de ser. O canal é do Hernani, né? Então a gente não tem o monopólio das ações. Tudo que eu vou fazer lá, eu tenho que conversar com o Hernani antes. Aqui o negócio muda de figura. Aqui nós somos totalitários mesmo.
Se você quiser dar a sua opinião particular sobre coisa A ou B, me avisa antes pra eu te bloquear. Dito isto, você quer fazer mais alguma consideração, Cacique? Voltou? Beleza. Não, eu só queria dizer que eu já abracei o Jorge que existe dentro de mim há muito tempo, então quando eu vejo essas coisas eu caio na risada. Eu me divirto. Muito obrigado. É rir pra não chorar. Ô, Cacique, aproveitando também algumas coisas pertinentes que foram ditas nos episódios lá que fizemos no Nova Vertente, inclusive quem não viu, vá lá dar uma moral pro senhor Hernani e pra nós também. Eu lembro que em algum momento aí, eu já nem sei mais distinguir se foi aqui ou se foi lá, em algum momento aí, você lembra que eu falei do fenômeno que tem acontecido dos velhos jovens que não Sim, querem sim. desapegar da, da infância, né? Você vê, por exemplo, eu acho até um cara bacana, aquele Peter, Peter Jordan, sim, sim, sim. do canal Ei Nerd, tem uma porrada, mas vocês têm que entender, o estilo de vida que esses caras levam não é de uma pessoa adulta. Cara, eu vejo assim, o Peter Jordan, ele pode fazer isso, porque ele é o Peter Jordan. Ele já tem dinheiro pra caralho pra poder ficar os seus 40, 50 anos, que nem maluco na internet gravando vídeo de coisa de jovem, entendeu? Ele pode. Ele pode. Tudo bem. Mas gera danos isso, do mesmo Gera, jeito. claro que gera danos. Ele é porque a exceção só pode ser uma. Se todo mundo tentar virar a exceção, gente, todo mundo vira biluteteia. O problema, o problema é quando eu vejo na rua o filho da puta de 40 anos com a camisa da Marvel. Aí eu fico puto. E o pior de tudo é a argumentação que eles usam, né? Porque, na maioria das vezes, não é porque o cara é um saudosista de fato. Nossa, como a minha infância foi bela. Não. Ele quer retornar à infância, pelo menos não apenas pela saudade, mas pela incapacidade de suportar a vida adulta. É como o Thiago falou assim, que existe a questão, né? De jovens que se recusam a amadurecer. Pessoas que têm medo de crescer. Sim. Mas por quê? Lembra, a gente já disse isso também. E na época a gente não agradou muito. Mas também essa não é a nossa Porra, função. novidade, não agradei. Nossa, que novidade. Que é a ideia de que, até certa altura, era bem claro para a humanidade que, para a maioria das pessoas, o meio de amadurecimento era o casamento e os filhos. Porque você passava a ter preocupações para além do eu. Para a maioria das pessoas, isso era claro. Olha, você é um homem mais respeitável, e eu sei que existem vários argumentos aí da galera miguitão. Não, mas existem outros meios dos homens. Eu nunca disse o contrário. É triste que eu tenha que ficar colocando. E isso não deveria ser necessário. Inclusive, eu vou tentar parar com isso daí, porque isso é ser meio cuzão da minha parte. Né? Tô tentando mastigar a coisa o máximo possível. Que eu não estou falando que não existem outros meios de amadurecimento. Estou falando que este é o principal. Por exemplo, você pode seguir uma vida religiosa, ser padre, por exemplo, um exemplo, ser freira. Quantas freiras você conhece? Quantos padres você conhece? Então você percebe que isso não é um caminho muito seguido. Então eu tô falando um caminho mais comum. A maioria das pessoas, e eu arrisco dizer que se todo mundo virar padre e freira, a humanidade acaba. Só arrisco dizer, né? Não sei. Juntando um mais um, né? Se a maioria das pessoas fizer isso, não vão poder. Ou mudam uma regra para os padres e freiras, e aí acabaria com toda a simbologia da coisa. Ou a humanidade em poucos anos ia cessar. Mas de toda forma. Então era o meio mais fácil das pessoas amadurecerem. E mais comum. Porque te obrigava a amadurecer, você não tinha escolha. Se você não amadurecesse, sua família passava fome, você passava fome, seu filho morria. Seu filho vai enfrentar perigos, sua esposa vai enfrentar perigos e você vai ter que ser homem pra resolver. E eu sei muito bem que tem galera que não gosta nada de quando nós usamos esses termos aqui.
mas não importa. O importante é a verdade. Esta é a realidade. E hoje existe uma aversão ao casamento. Eu percebo um fenômeno que é um pouco assim, que meio que dava pra amadurecer, sem necessariamente passar pelo caminho do matrimônio, só que você vê que as pessoas que vão tentando isso, elas ficam loucas, né, porque elas percebem que elas não cresceram o suficiente. Ah, como assim? É, o caminho do amadurecimento é você enfrentar certas dificuldades e se sobrepor a elas, beleza. Como a vida moderna, ela é cheia de facilidades, muitas das coisas você consegue resolver da sua casa, muitas das coisas você consegue resolver através de uma tela de computador, né, se você for um millennial, se você for uma coisa assim. Você não tem o impacto e a dificuldade de amadurecer na vida. Exemplo, na primeira bronquinha que ele leva no trabalho dele, na videoconferência dele, ele chora. Ele não aguenta, ele surta, ele vai para o Twitter, ele fala como é difícil pagar uma conta de luz, como é difícil pagar uma conta de água e tudo mais. Só que para o pai dele, a sofrência de você pagar uma conta de luz, uma conta de água era normal. E o número de esculhambações que ele tinha ao longo do dia dele eram bem piores, porque era cara a cara e era diretamente do chefe dele, entendeu. Então, eu vejo que pelo número de profissões, pela qualidade de vida em si ter aumentado também, né, de certa forma, as pessoas amoleceram, né. E por isso que talvez o amadurecimento sozinho, sem necessariamente você precisar ir atrás de um matrimônio ou seguir uma vida religiosa, se tornou difícil, porque parece que, todas essas profissões, elas são brincadeira de criança. Nunca é um exercício sério sobre uma coisa que realmente importa, entendeu? Sim, por exemplo, e também tinha a questão da tradição. Você aprendeu uma profissão, a mesma profissão do seu pai, hoje em dia é vista como uma coisa ruim. O próprio pai já fala, meu filho, olha, se o cara é mecânico, né? Fala, meu filho, não compensa ganhar a vida com as mãos, isso é muito sofrimento, vai estudar. O seu pai não está falando isso por mal, ele só não sabe o que ele está falando. Ele não entende. Ele não Hum. sabe que ele está te incentivando a odiar o que for, aquilo que deu comida para ele a vida inteira. Exatamente. E o filho não vai ter aquela capacidade de falar assim: ah, meu pai não sabe o que ele tá falando. Eu vou ouvir meu pai, mas eu sei que ele não sabe o que ele tá falando. Mas eu vou tentar explicar pra ele. O moleque também não sabe. E aí vira um ciclo sem fim de ódio ao trabalho manual e o tesão pelas coisas descabido pelo trabalho pseudo-intelectual e pelas universidades. Por ser professor hoje em dia, todo mundo quer ensinar alguma coisa para alguém, como se todo mundo tivesse alguma coisa boa para se ensinar para alguém. E assim, né, Só que, tem aquela questão, diga, tipo, a geração passada, né, ela tem um grande fascínio com a questão do estudo, de se formar, de ser diplomado, porque era aquilo que os nossos avós diziam para os nossos pais, né. E alguns deles realmente saíram da miséria na época a partir de um diploma, na época que um diploma significava bastante coisa, que o ensino superior realmente te garantia uma qualidade de vida interessante, né. E eles ainda continuam pensando assim. Porque os desafios da época dele, né, eram os desafios do puta merda, trabalho manual, ser mecânico, ser operário, ser essas coisas não dá, não tem mais emprego, tá todo mundo trabalhando nessa porra aí, o salário tá baixo, eu não tô conseguindo sustentar minha família, tá trabalhoso, não tô trocando de carro todo ano. Então, tipo, esse era o desafio deles na época. E as pessoas que tinham o curso superior conseguiam facilmente ter uma qualidade de vida muito maior. Hoje todo mundo tem essa porra, entendeu? Então provavelmente eles ainda não entenderam que a saída pra agora, a geração de agora, não se encontra mais no diploma, não se encontra mais no ensino superior, entendeu? Que o caos e a miséria que a gente vai viver é outro, e provavelmente muito mais complicado, entendeu? Só que, no entanto, profissões como de mecânico, como de carpinteiro, cara, porra, essas coisas assim, certos trabalhos manuais ainda são muito lucrativos e rendem uma boa grana, justamente porque as pessoas estão largando isso de fazer. E pode perceber, cara, cada vez menos as pessoas sabem como lidar com tarefas simples dentro de casa. Cada vez menos, entendeu? Então,
Logo mais, você saber montar uma coisa bem montada, ainda que seja, tipo, básico, montar mesa, sabe, trocar, enfim, fazer fiação, parte elétrica de um móvel, né, cara, você vai ganhar bastante dinheiro com isso. Vai ganhar bastante dinheiro com isso. É o exemplo do Raj, porra, que ficou é milionário, eu tenho certeza que ele é milionário, com empresa de limpar vidro. Simples, entendeu? Logo, logo algum coach protestante vai lançar aí o curso Venha aprender e ganhar dinheiro com a mesma profissão de Jesus. É isso mesmo? É possível. Exatamente. Exata venha ser como Jesus, Vai ensinar vire mais. carpinteiro. Exatamente. Exatamente. Mas voltando à questão dos casamentos, e casar não garante, não garante também que você irá amadurecer. Eu dou o exemplo aqui, e é sempre importante você dar o exemplo dos clássicos, que eu não gosto desse termo, mas é o que se encaixa melhor dos clássicos da literatura, né? Porque a maioria dos bons professores fala isso, que a importância da literatura universal é que eles demonstram a experiência, a possibilidade humana recorrente, ou seja, isso acontece desde que o mundo é mundo, e de maneira clara. Não é um negócio conturbado como em séries e filmes, por exemplo, né? E vou dar um exemplo aqui por exemplo, do livro Os Irmãos Karamazov, que o pai, né, o Fyodor Pavlovich, não amadureceu com o casamento, que é o pai dos irmãos Karamazov. Ele não amadureceu com o casamento. E teve dois. Teve dois casamentos. E isso não ajudou o cara. Ele morreu como um desgraçado. Isso não ajudou ele a amadurecer. Porque os casamentos não são mais sagrados há muito tempo. Não é visto como uma coisa mais sagrada. E não tem mais aquela finalidade que tinha. O homem e a mulher se tornaram. Sempre foram animais muito diferentes. Mas as compatibilidades que eles tinham, ou melhor, a visão que cada um tinha do outro sobre necessidade, eu sou necessário, sumiu. Por exemplo, os homens hoje, modernos, eles têm razão. Falam assim, eu não preciso. Eu não tenho a necessidade. Essa mulher não vai facilitar a minha vida. Essa mulher não facilita a minha vida. Eu tê-la em minha vida não vai facilitar a minha vida. Os homens estão certos nisso. Realmente só vai dificultar a sua vida. Só que ela vai deixar a sua vida menos dolorosa, menos desgraçada. Vai diminuir seu sofrimento. Não facilita no sentido financeiro. E às vezes psicológico em alguns casos, se você escolher mal. É foda. Mas as desgraças da vida, as dificuldades inerentes da vida que você terá que enfrentar com ou sem ela vai facilitar. E esse foi um dos motivos da criação de Eva. Deus notou a necessidade do homem não estar só. Veja bem, isto não é uma regra. Isto não é uma regra. Estamos falando do conceito geral da coisa. Agora, o homem para a mulher, ele é extremamente necessário. Ele é extremamente necessário. Principalmente do ponto de vista psicológico, cara. Se você diminui o sofrimento de uma mulher, ela fica maluca por você. Diminuir o sofrimento em que sentido? Por exemplo, a mulher... Coisas pequenas, não precisa ser nada grandioso no dia a dia. Pessoas que são casadas irão entender o que eu tô falando. Se sua esposa, por algum motivo, ela está um pouco gripada, algo do gênero, e ela precisa fazer uma tarefa fora de casa, ir a algum lugar. Se você faz isso pra ela abre um sorriso de orelha a orelha, sem você precisar jogar na cara dela o que você fez. Porque ela percebe, este cara facilita a minha vida. Fora toda a questão de proteger, né? É que isso daí, as pessoas tendem a ir mais pra esse lado aí, que eu não gosto de ir por esse caminho mais fantasioso da coisa, como se pessoas fossem mexer com ela na rua e você tivesse que sair no soco. Sacar uma arma, dar Não, um isso tiro e matar uma gangue inteira que tá atrás dela. Não, porra. Mas isso para as pessoas é totalmente bull pill, como falam por aí. Isso não existe mais.
É aquelas pessoas que odeiam a própria mãe, né? Que acham que a mãe também é uma vagabunda, igual nos relatos de internet. Isso aí é outro problema, a gente achar que relato de internet eles representam toda a realidade, né? E volta a questão da incompatibilidade de movimentos com o cristianismo, com o catolicismo. Você vai chegar no céu e vai falar para Deus que as mulheres são uma criação ruim, que ele errou nessa criação? Cara, e aí? É isso que você vai E falar aí que para tá. Deus? Não sei se você sabe, tem mulheres no céu, santas no céu. E você vai falar para Deus assim, ó. Então, pai, é que essa parte do céu eu não gosto, entendeu? Eu não gostaria de conviver com essa. Não, 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 não me bota ali, não. O cara literalmente quer um lote. Ele quer um lote no céu, assim, quer fazer um Não cercadinho me onde não bota terá ali, não tem contato. mulher ali, não me bota ali, não, não, não. Entendeu? Então, essas coisas, não sei, talvez seja interessante de se considerar. Obviamente que a gente não está desprezando todo o lado da natureza caída também, de muitas mulheres ruins. Só que são simplesmente mulheres ruins, né? Eles tentam seguir aquela linha de raciocínio. Ela é ruim por ser é, mulher. Né? Eu entendo também o lado do tom jocoso da coisa, a brincadeira. Inclusive, isso também, boa parte disso se deve às pessoas que leram muito o Nessahan Alita, né? E, por exemplo, um dos mentores do Nessahan Alita, eu já o li, e tem outra visão um pouco diferente da que eu tinha quando li, porque não sabia muito sobre estes assuntos. Um dos mentores do, do Nessahan Alita, não que este mentor o via como discípulo, né? Apenas o Nessahan que o via como mentor, professor, e ele deixa explícito isso em alguns livros, era o Eliphas Levi, que foi se eu não me engano, ele chegou a ser bispo e apostatou. E foi mexer com energias, com ocultismo e tal, fora o lado esotérico do Nessahan Lita, né? Ele tinha uma coisa meio Uhum. teosófica, de talvez não a linha teosófica, porque a linha teosófica recusa um pouco as religiões abraâmicas, né? Mas eles tendem a ir mais pro lado do hinduísmo, enfim. Mas uma linha mais esotérica mesmo. Tanto que ele deixa claro que ele segue a Bíblia, a Torá e o Corão. Então, calma. E até que ponto isso influenciou o que ele escreveu? Ele estudou muito sobre manipulação de vontade. Tenho certeza disso. Sem deixar isso. Ó, quer dizer, para mim hoje isso é claro. Primeiro contato que eu tive com o Nessarran, não enxerguei isso. Mas basicamente o que ele ensina é a manipulação da vontade. Olha, as mulheres vão fazer isso com você, manipular sua vontade, direta ou indiretamente. E hoje em dia a gente vê quem é casado e tem o um mínimo de discernimento sabe disso. Essa estratégia feminina de usar o sexo como manipulação não funciona. Sabe o que vai acontecer? Por exemplo, a mulher acha que manipular o homem negando o sexo, por exemplo, vai funcionar que ele vai ser mais obediente, vai fazer o que ela quer. Não, pelo Deixa ele contrário. puto. E vai procurar em outro lugar. Ah, você não vai me dar o que eu quero? Então tá bom. Eu procuro na rua. É isso que vai acontecer. Ou seja, a mulher tem menos controle sobre ele e ainda incentivou o que o homem buscasse outra mulher. É o efeito totalmente inverso. Não funciona essa história de mãe. Mas ele ensina a manipulação da vontade. É aquela história, não se joga, meu amigo. Se a mulher é ruim, pula. É isso que eu acho que a gente deve levar dos. E não precisa ler nesse arran para saber disso, cara. Não precisa. É possível você aprender com outras pessoas. Inclusive, eu oriento que vocês, aconselho que vocês assinem o ICLS, né, o curso do professor Luiz Gonzaga de Carvalho, porque ele é um cara que entende muito sobre matrimônio. Então vocês vão aprender muito mais lá do que com o Nessarran. Mas diga, Cassi. Pois é, eu ia dizer que, na verdade, dá pra ler o nessa RAM, só não vai ficar biluteteia. Apenas isso. Porque o que acontece? O pessoal, eles
tendem a levar as coisas ao pé da letra. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona a realidade. Um exemplo é aquela ideia do ele odeia a mulher, né? Os caras passam a odiar a mulher por ser mulher. Ela é má porque ela é mulher. Não, ela não é má porque a conduta de vida dela, as experiências dela tornam ela má. Não, não. Ela é má porque ela nasceu com vagina. Não, não é assim que funciona. E é assim que é engraçado, né? Que tipo, quando o Satanás vai lá e oferece a maçã, ele oferece a maçã justamente pra mulher, e ao longo dos séculos, a gente vai pegando raiva dela. Só que não é pra gente ter raiva dela, porque isso é uma estratégia dele pra separar a gente, entendeu? Então, toda essa revolta contra o feminino não é natural, mas é construída. Não que mulher não seja meio megera. Provavelmente é, sim, sem dúvida. Mas essa revolta, ela não é normal. E ela só atrapalha mais as coisas. Porque ela faz uma cisão mais ainda, entendeu? No- Entre os sexos. Continue, Eduardo. Então, amarrando essa situação aí. No final das contas, aquilo, quem quer ler, leia, e quem não quer. É. Só que você percebe, né, Casego? Você citou de novo, as pessoas levaram ao pé da letra. As pessoas não sabem mais o que é literal, o que não é literal, o que é suspensão de juízo, dá um tempo para assimilar uma coisa. É igual quando um santo tem uma visão, por exemplo. Inclusive, vou recomendar para vocês aqui, livro. Eita, peraí que vai cair tudo aqui. O livro Revelações da Santa Catarina de Sena fala sobre as revelações que foram feitas por ela. Olha só. Revelações. Essa era bem óbvia. Essa é literal. Mesmo então, por exemplo, as visões que as pessoas, que os santos tiveram, as pessoas ao longo da história da humanidade em relação a Deus, tenho certeza que no outro dia essa pessoa não estava desesperada, gritando aos quatro ventos o que viu. Faça uma suspensão de juízo, tanto que isso é o conselho. O Cacique, eu acho que comentou sobre isso quando a gente estava falando daquela aparição da suposta Virgem Maria por São Felipe Neri, que é assim, olha, na dúvida, melhor você acreditar que não Melhor você aconteceu. achar que é o capeta mesmo. Exatamente. Ou seja, você tem que analisar, deixar um tempo, sua inteligência, porque nossa memória de curto prazo, ela é meio burrinha. Ela demora e às vezes tende a nos levar para o engano. Então deixa a sua parte mais inteligente, que leva mais tempo, amadurecer aquela informação, converse com alguns amigos, né? Que você tem confiança. Já começa aí, o cara não tem amigo. Aí lascou, né? Mas voltando para aquela questão da, de não se de não amadurecer e viver, ser como uma eterna criança, você percebe que isso é recorrente? Que, por exemplo, não sei se algumas pessoas vão lembrar da infância, né, antes ali dos 12 anos de idade. Mas você pode olhar, observar crianças. Se você não lembra dessa época da sua vida, observe crianças nessa idade. Quantas crianças, ali dos seus 5 até 11 anos de idade, por aí, elas ficam pensando em como se tornar uma pessoa melhor? Quantas vezes você acha que uma criança faz esse pensamento? Interessante informação. Provavelmente nenhuma vez. O que eu devo fazer para se tornar uma pessoa melhor? O que é uma pessoa boa e o que é uma pessoa melhor do que bom? O que é melhor do que bom? As crianças não fazem a mínima ideia disso e desconsideram isso. Ela só quer, o moleque só quer jogar uma bola, brincar de boneco, a menina quer pentear uma boneca careca e é isso. É isso que acontece. E o que nós vemos hoje, quantas pessoas você conhecem maduras que se perguntam: o que eu devo fazer para me tornar uma pessoa melhor? O que é ser uma pessoa boa? Pelo menos, se as pessoas pensam nisso, a gente só pode deduzir. Agora, eu tenho certeza que elas não falam sobre isso. Isso eu tenho certeza. Eu nunca, isso eu tenho convicção, nunca ouvi ninguém falando sobre isso. A não ser entre os grupos bem pequenos de amigos nossos aqui, desgosto de sanidade. E não é porque nós somos muito superiores, é porque pô, a gente percebeu isso em alguma altura e a gente começou a querer levar a religião a sério.
E, tipo, religião é basicamente isso. Você tentar ser uma pessoa melhor. Por isso que existem religiões que não são respeitáveis. Porque essas religiões não falam em ser uma pessoa melhor. Elas falam em, olha, se você não conseguiu, na próxima vida. Ou aceite-se como você é. Deus te ama. Ou seja, é uma ideia falsificada de Deus. É uma ideia muito infantil de Deus. Porque, por exemplo, a pessoa levou uma vida de desgraçado, mas ela acha que ela merece o céu, porque ela se arrependeu no final da vida e tal. Ou seja, ela está falando que o Deus que ela acredita é um Deus injusto. Porque você concorda comigo, Cacique, que dar privilégio para um filho ruim é coisa de um pai ruim? Com certeza. Você tem um filho bom e um filho ruim. O filho bonzinho faz tudo que você pede, é exemplar, é educado, e o outro é só briga e bate no outro. É Abel e Caim, pô. Pensa, Abel e Caim. E as pessoas confundem a parábola do filho pródigo, hein? Vocês confundem essas coisas. Pode ter certeza que o filho pródigo não tem o mesmo lugar no céu do que o outro que sempre fez o que o pai queria. Você tem o direito da redenção. Só que muito melhor é o caminho daquele que sempre andou no caminho. Muito melhor. Por isso que existem os graus de santidade, moradas. Não dá para dizer, por exemplo, é muito louvável, admirável a vida de Santo Agostinho. Meu santo de devoção, um dos meus santos de devoção. Mas não dá para compará-lo no sentido da vida e grau de santidade com São Tomás, que dizem que nunca pecou mortalmente. Entende? Entendo. Se as pessoas irem por esse caminho, elas vão ficar confortáveis com a ideia de imortalidade, que é como o professor Gugu fala. O que é isso? As pessoas não sabem o que é imortalidade. As pessoas não têm noção disso. A gente não sabe, cara, como que vai ser o pós-vida. Pós-morte, né? Melhor colocando. A gente não sabe como vai ser. A gente não sabe se é uma continuidade. Olha, eu morri do jeito que estou aqui e toda a minha natureza será preservada e eu só irei passar pra lá. A gente não sabe como que isso vai ser. A gente tem que lidar com a vida pós-morte como adulto. A gente está sendo infantil. Se a gente acredita que Deus, ele é um pai injusto, a gente vai levar uma vida totalmente desregulada e esperar pela misericórdia. E nem sei dizer se o melhor termo para isso é misericórdia ou injustiça. A gente é literalmente contar com o ovo no cu da galinha. Aquilo, não, porque acredito que a maioria das pessoas, os cristãos pelo menos, ou até quem não é cristão, isso é um pensamento generalizado. Que todo mundo acredita que Deus ama, que Deus nos ama. Independente de que Deus que ele tá pensando, acho que de maneira geral é isso, né, Cacique? Todo mundo acredita, Deus me ama, apesar de eu ser um desgraçado. Só que aquilo, qual que é o problema? Isso não é errado. Só que geralmente isso está acompanhado do quê? De Deus nos ama de modo a ser injusto. Geralmente é esse mesmo pensamento de Deus me ama, porque o que acontece? O Cacique que é o homem das redes sociais, quantas vezes você já viu o Cacique? Principalmente naqueles Reels de Instagram, agora TikTok e tal, uma mina protestante que mostra a vida dela desregrada e depois mostra a transformação dela, que não é muito diferente, só se tornou uma puta. Antes ela era uma puta com roupas curtas, agora ela é uma puta de roupas justas e cobrindo um pouco mais o corpo. Ela fala que Deus a ama, não sei o quê. Deus me aceitou de volta. Não, beleza, Deus te aceitou de volta, mas você não é como a Santa Teresa d'Ávila, você não é a Santa Teresinha do Menino Jesus. Não dá pra comparar vocês duas, sabe? Tipo, provavelmente você nem vai conseguir vê-la no céu, porque você vai estar privado desse tipo de coisa por causa da vida que você teve. Não, mas
Deus me ama, somos todos iguais aos olhos de Deus. Exatamente. Entendeu? Eu acho que a gente chegou no ponto. Somos todos iguais ao lado de... Até que ponto? Porque se formos levar isso ao pé da letra, vai implicar em Deus ser injusto. Se todos forem iguais aos olhos de Deus, em que sentido isso é falado? Será que é entendido no real sentido? O que você acha? Com certeza não. Talvez a gente tenha o mesmo valor, porque para cada um de nós foi o mesmo preço, né? Foi o sangue de nosso Senhor. No entanto, o número de pessoas que dar importância ao valor que nos foi dado, né? Aí a coisa muda de figura. Realmente, aí a coisa muda de figura. Nem todo mundo leva isso aí a sério. Porque, ó, veja, ah, um dos trechos aqui do livro que eu recomendei aqui da Santa Catarina, ela fala sobre os 4 principais tormentos de que padecem os pecadores no inferno. Aí ela cita aqui, ó, o primeiro é a ausência da minha visão. No caso, é Deus falando por meio dela, né? Então, foi a mensagem divina para Santa Catarina de Siena. O primeiro é a ausência da minha visão. Isso, Deus falando. Um sofrimento tão grande que os condenados, se possível, prefeririam antes arder no fogo em meio às mais duras penas e me ver, do que ser privado de toda e qualquer pena, mas sem me ver. O segundo, como consequência, é o remorso que corrói a alma do pecador, pois se vê privado de mim e da conversação dos anjos, por sua própria culpa, e que o torna digno da conversação e da visão dos demônios. Por isso que o remorso é ruim e o arrependimento não, porque o remorso é aquilo passageiro, né? Eu não vou fazer mais isso, aí no outro dia você está fazendo a mesma coisa, entendeu? O terceiro tormento é a visão do diabo. Ao vê-lo, duplica-se o sofrimento. Ao verem os demônios, os pecadores se conhecem melhor, entendendo que por própria culpa mereceram o castigo recebido. Assim, o verme não morre, não se apaga, o fogo da consciência que arde. Isso aqui está em Isaías. Enorme é este tormento, porque o diabo é visto diretamente. A mente humana não consegue imaginar quão horrível é a sua fealdade. Se ainda o recordas, já te mostrei de relance o demônio tal qual é. Isso ele falando para Santa Catarina. Quando retornastes em ti, preferias antes caminhar por uma estrada de fogo até o juízo final do que tornar a vê-lo. No entanto, apesar do que viste, continuas ignorando a sua real fealdade, especialmente porque os condenados, segundo a justiça divina, tal fealdade é mostrada conforme a gravidade dos próprios pecados. O quarto tormento é o fogo, um fogo que arde sem consumir, sem destruir o ser humano. Trata-se de algo imaterial, que destrói a alma incorpórea. E aí aqui a gente chega numa situação interessante, que eu já tinha visto o professor Gugu e o professor Olavo falando sobre isso, é que no momento do nosso... Quando estivermos diante do último juiz, nós já saberemos que vamos ser condenados. Você não vai questionar o julgamento. Você sabe que você vai merecer aquilo. Você vai ter essa consciência. E nessa visão, isso endossa ainda mais essa teoria de que nós vamos ter uma certa clara evidência em relação aos nossos pecados. Então, aquela ideia no dia do juízo, você não vai ter a chance de você sair correndo e falar, hahaha, Deus vai ter pena de mim, Ou ou argumentar, não. Você vai olhar para ele e vai falar, eu mereço, tô indo embora, valeu. Ele vai dizer isso, não tem jeito não. Você vai caminhar direto. Tem algumas visões, né? Veja bem, isso daqui nós estamos falando de misticismo da igreja. Se você não acredita, cara, procurar outro lugar, porque aqui a gente fala sobre essas coisas, entendeu? Há visões que falam que, por exemplo, a gente já falou sobre isso nos episódios lá do Nova Vertente, aqui também, que nós temos anjos da guarda porque demônios nos cercam. Por isso que nós temos anjos da guarda. Então, estes anjos e demônios, né?
aparentemente no nosso juízo, eles estarão presentes no juízo final, o julgamento da nossa alma, eles estarão presentes, porque eles nos acompanharam a vida inteira. Então eles sabem de todos os nossos, os anjos, em geral, demônios e anjos, que nos acompanharam, sabem de todas as nossas virtudes e todos os nossos pecados. Inclusive aquele momento que você estava lá na bronha, no banheiro, ninguém estava vendo, mas eles estavam. Inclusive Deus também. Então, parece que toda a história da humanidade no mundo material e imaterial é feito de tensões, né? O Monark e eu estávamos falando sobre isso. Então, em teoria, de um certo dualismo, não como na visão maniqueísta, né? De um Deus mau tão poderoso quanto um Deus bom. Pela lógica, isso é impossível. Né? Mas parece que existem essas tensões em toda a nossa vida. Né? Anjos tentando nos guardar e demônios nos tentando, nossa liberdade humana, a herança do pecado primário também. E aí, inclusive, eu vi que eu achei muito interessante nos exercícios espirituais do Santo Afonso, inclusive vai outra recomendação aí, para quem quiser se aprofundar nisso, dos exercícios espirituais. O nome do livro é Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. Muito interessante, que ele fala que no nosso dia a dia, né, um dos exercícios espirituais muito importantes que são esquecidos, né, um dos que é esquecido, é refletir sobre o pecado primário. Os padres recomendam muito que a gente reflita sobre o pecado cometido por Adão e Eva. Mas não falam do primeiro pecado, que foi a revolta angélica. Ninguém fala pra gente refletir sobre um dos pecados que nós mais cometemos hoje, a soberba. Também é uma herança. E também a gente cai muito nisso. O demônio conhece muito da natureza humana, senão ele não saberia o que falar para Eva, para persuadi-la. Então, em primeiro lugar, refletir sobre a rebelião angélica. Em segundo lugar, refletir sobre os pecados dos nossos antepassados, Adão e Eva. E depois fazer um juízo particular, refletir sobre os nossos próprios pecados. Porque muito provavelmente seus pecados derivam de pecados cometidos pelo primeiro e segundo. Mas aí você precisa entender melhor a natureza dos pecados, entender melhor o que é o pecado e como às vezes para você cair em um pecado capital específico, você teve que cometer vários outros antes. Só que isso só sabe quem faz exercício espiritual. Por isso que volto a dizer que certas religiões não devem ser respeitadas, porque elas não possuem esse conjunto de informações que são necessárias para se tornar uma pessoa melhor. Se depois de ouvir o professor Gugu, o professor Olavo, o professor José Moni Nasser, um bocado de professor bom aí, você ainda acha que pelas suas próprias capacidades você pode se tornar uma pessoa melhor, meu amigo, boa sorte, porque nem os santos pensavam isso. E aí volta aquela questão aristotélica. É possível ser uma boa pessoa sem religião? Para Aristóteles isso era possível, mas apenas para um conjunto pequeno de pessoas que já nasceram dotadas da facilidade de compreender o universo que os cerca. Os sábios, coisa para sábio. E tem sábio que não abdicou da religião. A maioria, inclusive. Olha o que você está falando, Eduardo. Como assim, Eduardo? Olha só. Então, existem religiões que não devem ser levadas a sério porque elas não possuem um conjunto além de não serem milenares, né? Esses negócios de 500 anos para cá é tudo balela, né? Além de não serem milenares, elas não são milenares justamente por isso. Porque não se sustentam. Porque não tem um conjunto de regras. Não tem intelectuais sérios. Só tem revoltados. Olha, a importância de você refletir sobre a rebelião angélica. O que o Lutero fez? Rebelião. Se assemelhou a Satanás.
E olha que era um padre, um homem que deveria saber dessas coisas e muito provavelmente sabia. Mas olha o que a rebelião dele fez, as consequências. Criou homens mais soberbos que ele mesmo. Que ele tinha ainda aquele negócio mariano ainda, né? Do respeito a Maria. E aí veio os sucessores que pioraram a coisa. Mas acho que por hoje é isso, Cacica, para marcar o nosso ressurgimento da cinza, só para o pessoal ver que a gente tá vivo, né? E a gente tava Quer fazer uma fugido pro consideração? Paraguai. Aliás, você viu, cara, que o Paraguai tá a fim de tirar a grana da gente? Eu vi, mas eu não fui atrás dessa informação. Os caras querem só 150 bilha como reparação histórica pela guerra. Cês- Mas por que ressurgiu isso daí? Do nada, assim, Não, aleatório? Ou foi... porra nenhuma de do nada. A ideia é a seguinte: a galera tá confiante pra caralho que o Molusco vai ganhar as coisas, entendeu? Então agora começa essa rebeliãozinha em que, se o Molusco ganhar, provavelmente os outros países da América Latina, com os seus governos de esquerda, eles terão de novo a mesma renda que eles tinham durante a época do governo e tudo mais. E aí tá essa frescura em que, por alguma razão, a embaixadora de cabelo azul acha muito justificável a gente tentar reviver uma dívida de uma guerra que aconteceu há 2 séculos atrás com 150 bilha. Que, querendo ou não, da América Latina, o Brasil é o país mais estável. E com o maior crescimento econômico é o Brasil, entendeu? Então, tipo, os caras que. Mais um motivo para liberal votar no Biruliro, né? Provavelmente. Mas eu achei engraçado, cara. Porra, vai se fuder. Imagine você apanhar pra cacete, ter seus campos salgados, o seu governante ter cometido crimes de guerra ao colocar crianças empunhando fuzis. E aí você vira pro mesma nação, 200 anos depois você diz: ei, tu me deve 150 bilha. Ah, cara, no outro dia, pra mim já era justificativa pra gente anexar essa porra. Anexava o Paraguai, transformava ele numa Cuba, e no Paraguai a gente enchia aquela porra de cassino. É isso aí. Agora estamos sentindo um pouco do que a Alemanha sentiu. Já pensou, já pensou se tornar um baque tão grande quanto isso? Mano, eu ia rir. Tem que ficar Eu ia pagando rir, uma dívida caralho, eu ia eterna. rir, mano. Eu ia rir muito. Fazer um museu histórico do Metendo 6 Paraguai. milhões do Dom Pedro, assim, não, porque Dom Pedro incinerou 6 milhões. 6 milhões de Solano Lopes. Eu não duvido, cara. Eu não duvido. Eu não Foda. duvido. Assim, eu acredito que o Biruliro vai levar, pô. Assim, obviamente que tem os processos de fraude, né? E claramente, se for fraudado e o Lula Molusco ganhar, o Bolsonaro vai fazer como o Vai Trump. falar. Arreguei, hein? Exatamente igual. Arreguei, hein? Volto em 2026, hein? Arreguei. Porra, Vai fazer um. Olha, está errado, não sei o quê. As urnas, e isso e aquilo. Aí passa um tempinho. Bum. Não vai ter um. Os brasileiros não vão ser mais revoltados que os americanos. Os caras têm armas lá, eles não foram pra rua. Cara. Aqui o cara vai sair com o quê? Um pedaço de bambu pra rua? Não, vai rolar, né? Sabe que o brasileiro é aquilo, é ejaculação precoce. É muita energia na largada e 3 minutos já tá. você tá dizendo Ah, que a gente ainda tá recuperando as forças da gozada de 2018, cara? até Porra, agora. até agora. Até agora, entendeu? Até agora. Foi em 2018, os Mas caras estão enfim, lá deitados. Até agora falando, não dá não. Tem que dormir mais um pouco. você lembra daquele meme do Felipe Franco com o Sim. Bambam? Não vai dar, não vai dar. Não, não vai dar, não. Acaso o Bolsonaro não fala que comeu pra caralho. É só isso aí, Exatamente, é cara. foda. Bom, bora. Falou, pessoal. Fique com Deus, senhores. Até uma Amém. próxima.